Olá, pessoal. Professora Andressa. Estou chegando aí com mais uma correção de uma lista de exercícios que eu passei para vocês. Eu disponibilizei também o gabarito, né, na plataforma. Porém, a gente vai fazer a correção juntos, até para que a gente possa retomar aí alguns conceitos em relação ao substantivo e ao adjetivo, de acordo com as videoaulas que a gente já assistiu, tá bom? Então, a lista de exercícios de vocês trazia aí o primeiro exercício, pedindo para que a gente marcasse a alternativa que indica a flexão incorreta do gênero feminino dos substantivos. Então, se a gente pegar aí a letra A gente vai ver que aparece aí duquesa, atriz e maestrina. Vamos pensar no masculino dessas palavras. Duque, ator, maestro. Ok, esses femininos estão corretos, estão na sua forma correta do feminino. Agora, vamos pegar a letra B. Consulina, imperadora e cônega. Consulina, dá uma olhadinha na letra C. Olha lá, consuleza. A gente já conhece, quando nós trabalhamos a formação dos substantivos, no caso com sufixo e prefixo, a gente viu que o feminino de cônsul é consuleza e não consulina. No caso do imperador, imperadora, o masculino de imperador, de imperadora seria imperador, mas é o correto? Feminino imperador? Não, a gente já conhece, já que o feminino de imperador é imperatriz. Então, e cônega aqui estaria correto, para quem não sabe o que significa cônego ou cônega, né, que seria aí o substantivo biforme, cada um com a sua forma de feminino e masculino. Cônego ou cônega seriam pessoas da igreja, relacionadas à igreja, que trabalham normalmente em funções administrativas, né? Padre, que trabalha em funções administrativas aí da igreja ou da diocese. Então, por eliminação, a resposta incorreta, aí a alternativa que indica flexões incorretas do gênero feminino do substantivo seria a letra B, por conta do imperadora e consulina, né? Aí a gente vai para o exercício 2, onde pede para a gente relacionar as duas colunas de acordo com a classificação do substantivo. Quando a gente estudou lá a classificação do substantivo, eu expliquei para vocês que o substantivo ele pode ter mais de uma classificação ao mesmo tempo, né? Então, ele pode ser um substantivo simples, concreto, primitivo, né? Ele pode ter mais de uma classificação ao mesmo tempo. Só que nesse exercício, ele não traz a possibilidade de dar mais de uma classificação. Então, a gente vai ter que adequar cada substantivo na sua classificação mais adequada. No caso, pode aparecer aqui um substantivo que caiba mais de uma classificação, como aparece ali. Só que aí a gente vai ter que fazer o quê numa questão de múltipla escolha? A gente tem que olhar as alternativas aqui embaixo e ver qual é a que se enquadra melhor. Então, se a gente for por eliminação aqui, menino, vamos pegar o primeiro menino aí. Menino a gente sabe que não é abstrato, não é composto e não é próprio. Mas ele pode ser concreto e ele pode ser simples. Então, nesse caso, como ele pode ter mais de uma classificação, a gente vai olhar quais são as outras, para ver qual é a alternativa que nos enquadra melhor aí. Passatempo. Passatempo, a gente viu que é uma palavra aqui composta por dois radicais, o radical passa e o radical tempo. Então, ele entra aqui na classificação de substantivo composto. Vamos lá para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o nome de um lugar, e a gente viu que a principal característica do substantivo próprio é quando ele começa por letra maiúscula. Ele está delimitando um lugar específico, um lugar em particular. Então, a gente vai entrar aqui com a classificação de substantivo próprio, certo? Agora, vamos pegar aqui lápis. Lápis, assim como menino, ele pode ter a classificação de concreto e de simples também. Então, vamos pular direto para falsidade. Falsidade é um substantivo concreto? A gente consegue moldar, a gente consegue tocar na falsidade? Não. Aliás, a falsidade, ela, além de ser um sentimento, característica típica do substantivo abstrato, ela é algo que a gente não consegue tocar, como a gente viu, né? Uma das características, além de ser
algo que depende de outras pessoas para subsistir, né? Então, para que a falsidade exista, alguém tem que ter esse sentimento, né? Então, aí vai entrar aqui como a classificação do número 5. Então, se a gente pegar por essa ordem, qual é a única alternativa que começa dessa forma? A letra A, 5, 2 e 3. Nenhuma das outras aqui tem essa ordem. Então, a gente vai por suposição que nesse exercício o lápis ele classificou como concreto e o menino ele classificou como simples, certo? Mesmo sabendo que menino e lápis podem ter a mesma classificação de concreto e de simples, ok? Aí a gente vai para o exercício 3. Lá no exercício 3, ele diz assim: como você sabe, os substantivos biformes, ou seja, aqueles em que há uma forma para o masculino e outra para o feminino, também podem ser constituídos de radicais diferentes, o que os caracterizam como heterônimos. Partindo desse pressuposto, atribua o gênero feminino aos enunciados sequentes, observando primeiramente o modelo. Então, olha lá. Se a gente pegar aqui a classificação do exemplo, o bode e a cabra, vamos colocar o masculino e o feminino. O pai e a mãe. O homem e a mulher. Depois, vamos lá, pessoal, vamos retomar aqui que deu uma travada no meu Word, mas vamos lá, vamos seguir. Depois, na letra C, o veado e a serva. A serva. Depois, na letra D, o zangão e a abelha. Talvez, durante esse exercício, muito provavelmente, alguns femininos vocês têm que ter pesquisado, né? O genro e a nora. O cavalo e a égua. O feminino de cavalo, égua, e não cavala, né? Égua. O cavalheiro e a dama. O carneiro e a ovelha. O compadre e a comadre. O padrasto e a madrasta. O bode, o exemplo aqui em cima já tinha aqui embaixo também, o bode e a cabra, o cavaleiro e a amazona. A diferença do cavaleiro e a amazona, o cavaleiro é aquele que monta a cavalo, né? E a amazona é o feminino daquela que monta a cavalo. Depois, vamos para o exercício 4. Lá no exercício 4, ele diz assim, uma questão de vestibular, peguei, hein? Universidade Federal de Santa Catarina. Há substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Uma das alternativas seguintes, constituída de 3 substantivos dessa espécie, é... Então, vamos entender o que o exercício está pedindo. Eu tenho certeza que se a gente estivesse na aula presencial, teriam vários alunos que iam perguntar, professor, não entendi o que esse exercício quer. Quando nós estávamos trabalhando o gênero do substantivo, o gênero não, a classificação dos substantivos, nós vimos que vão existir lá as 2 classificações. O substantivo que é biforme, ou seja, aquele que eu tenho uma forma para designar o feminino e outra para o masculino. E a gente tem os uniformes, e dentro dos uniformes nós temos 3 classificações, né? Então, eu não vou falar já qual seria a classificação desse aqui, para não dar a resposta lá embaixo já de cara. Então, nesse caso aqui, ele está falando daquele tipo onde a mesma forma serve para o masculino e para o feminino, certo? Então, quando eu pego ali a criança, se eu falo a criança está dormindo, dá para eu saber se é um menino ou se é uma menina? Não, porque criança serve para os 2. A vítima. Se eu falar a vítima foi torturada, dá para saber se é um homem ou se é uma mulher? Não. Agora, se eu falar o selvagem eu sei que é um homem, porque aqui no caso
O artigo o determina se é um homem ou se é uma mulher. Se fosse uma mulher, eu diria a selvagem. Então, a alternativa A não é correta. Se eu pegar a letra B, a criança, a gente já viu lá em cima. A testemunha, se eu falar a testemunha está aí para depor, eu sei se é um homem ou se é uma mulher? Não, a testemunha serve para os dois. O agente de trânsito, aí já dá para saber que é um homem, porque se for uma mulher eu vou dizer a agente de trânsito, né? No caso da letra C, a vítima, como lá na letra A nós já falamos sobre ela. A jovem dá para eu saber que é a mulher, porque se for um homem eu vou dizer o jovem. Então, essa alternativa já não é. Agora, vamos dizer a letra D. A criança, nós já vimos lá que serve tanto para menino como para menina. A vítima, tanto para menino quanto para menina. O cônjuge. Esse era um exemplo que estava lá na nossa videoaula. O cônjuge é o marido ou a esposa. Então, se o homem falar que o cônjuge estava ocupado, ele vai dizer que é a esposa que está ocupada. E se a mulher disser que seu cônjuge está ocupado, ela vai dizer que é o marido que está ocupado. Então, o cônjuge também serve tanto para homem quanto para mulher. Então, nesse caso, a alternativa em que um único gênero gramatical designa a pessoa de ambos os sexos é a letra D. E aí, ele pede o nome desse tipo de substantivo. E a gente viu, se a gente voltar lá na apostila e olharmos a nossa classificação, a gente vai ver que esses substantivos são chamados de sobrecomuns, certo? Quando é que eles vão ser comum de dois gêneros, que a gente viu a classificação? Como aqui, por exemplo, o selvagem, a selvagem. O que vai determinar o gênero dessa palavra? O artigo que vem na frente. Se eu colocar o artigo a, eu sei que é um feminino. Se eu colocar o masculino o, eu sei que é um masculino. Então, nesse caso, ele é chamado de comum de dois gêneros, certo? Agora a gente vai para o exercício 5, onde nós vamos sublinhar os adjetivos e indicar com uma seta o substantivo a qual ele... Então, olhando aí as frases, a gente tem que observar onde está o adjetivo e a qual substantivo ele está se referindo. Quando nós fomos trabalhar a questão dos adjetivos, a gente viu que o adjetivo ele pode atribuir duas características, duas funções ao substantivo. Ou ele vai determinar uma característica, ou ele vai determinar um estado. E eu dei um exemplo na nossa videoaula, a diferença entre a característica e o estado. E aqui a gente vai ver isso de novo. Então, o aluno estudioso consegue bons resultados. Se eu olhar essa frase, qual seria o adjetivo? O que está atribuindo característica ou dando um estado ao substantivo? Então, aqui no caso, o aluno estudioso. Estudioso está fazendo referência a quem? Ao aluno. Letra B. As crianças pequenas estavam alegres. Então, olha lá. Eu tenho aqui dois tipos de adjetivo. Um que vai atribuir característica e outro que vai atribuir estado. Então, olha lá. As crianças pequenas. Eu estou dando uma característica de quem? Das crianças. E aí eu estou dizendo que as crianças pequenas estavam o quê? Alegres. Quem estavam alegres? As crianças. Mas aqui no caso, eu estou atribuindo um estado a essas crianças. Por quê? Porque alegres é uma situação momentânea, uma situação desse momento. Eu não estou dizendo que elas são alegres, eu estou dizendo que elas estão alegres. Então, pequenas e alegres falam de crianças, porém pequenas me dá uma característica, enquanto alegres me dá uma característica de estado. A menina ficou irritada com o irmão. Então, o que a menina ficou? Irritada. Irritada, um adjetivo que me demonstra estado. Ela ficou irritada. Ela não é irritada, ela ficou. E essa característica está falando de quem? Da menina ou do irmão? Quem é que ficou irritada? Não é a menina? Então, irritada está fazendo referência à menina.
O homem usava um chapéu grande. Então, aqui no caso, qual é o adjetivo da palavra? Grande. Agora, grande está fazendo referência a quem? Ao homem ou ao chapéu? Chapéu, é o chapéu que é grande, não o homem. Maria encontrou um pobre gatinho martirizado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Maria encontrou um pobre gatinho martirizado. Se a gente olhar esse exemplo, é a mesma coisa das crianças pequenas estavam alegres. Então, olha lá. Maria encontrou um pobre gatinho martirizado. O que a Maria encontrou? Um pobre gatinho. Então, eu posso dizer que pobre é uma característica do gatinho? Sim, é uma característica do gatinho. Ele é um pobre gatinho. Agora, como é que ele estava? Qual é a atribuição de característica de estado? Qual era a situação desse gatinho? Martirizado. Então, pobre e martirizado são adjetivos que fazem referência a gatinho. Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. Então, vamos lá. Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. De quem é a característica? Do cabelo ou do menino? O cabelo. Então, eu estou falando aqui. O cabelo é que é preto e encaracolado. Então, eu tenho aqui duas características de cabelo. Certo? Agora, a gente vai para o exercício 6. No exercício 6, ele pede assim: transforme as locuções adjetivas em adjetivos. Então, a gente viu lá que as locuções adjetivas são formas de caracterizar algo em relação ao substantivo, mas que eu posso transformar, muitas vezes, numa única palavra. Então, aqui, ambiente de família. Eu estou dando uma característica ao ambiente, mas eu posso transformar esse de família num único adjetivo? Posso. Como? Familiar. Amor de irmã. Eu estou dando a classificação de quem é esse amor. É o amor de irmã. Então, eu estou dando uma característica a esse amor. Amor fraterno. Revista do mês. Então, eu estou dando a característica da revista. Ela não é anual, ela não é da semana, ela é do mês. Então, eu posso dizer que ela é mensal. Depois, linguagem do homem. Qual é a linguagem do homem? Ele quer falar o homem aí no sentido de generalizar, né? A linguagem, humana. A linguagem humana. Quando eu falo a doença do coração, estou determinando de onde é a doença. Então, a doença é cardíaca. E quando eu quero falar das festas de junho, eu vou falar das festas juninas, certo? Depois a gente vai para o exercício 7. No exercício 7, ele pede para a gente classificar aí os adjetivos em primitivo, derivado, simples ou compostos. Aqui a gente vai entrar um pouquinho na prática de algumas situações que pode trazer dúvidas, né? Então, por exemplo, a gente viu, por exemplo, que na classificação do substantivo, ele pode ter mais de uma classificação ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece com o adjetivo. Só que o adjetivo, ele só possui essas 4 classificações, não tem mais. Então, quando a gente fala a palavra, o adjetivo mal educado, aqui ele pode gerar uma confusão em que sentido? Muitas vezes, quando a gente pegar a classificação de primitivo e derivado, a gente vai pensar, peraí, mal educado, primitivo é aquele adjetivo que é o original. A partir dele formam-se outros adjetivos. Então, se eu pegar aqui que mal educado, eu tenho 2 palavras, então eu vou pensar que ele é derivado? Não, tá? Quando o adjetivo ele for classificado como composto, ele não vai receber a classificação de primitivo ou derivado, tá? Então, aqui no caso, o mal educado, ele só vai receber a classificação de ser composto, certo? No caso doce, doce eu posso dizer que é um adjetivo primitivo
E eu posso dizer também que ele é simples. Aqui eu posso dar duas classificações para ele. A mesma coisa, trabalhador. Trabalhador vem da palavra trabalho. Então, ele vai ser derivado. Mas eu posso dizer que ele é simples? Pode, ele está sendo feito num radical só. Então, ele é simples. Amarelado. Amarelado vem do amarelo. Então, eu vou dizer que ele é derivado, mas eu também posso classificá-lo como simples, sem problema nenhum. A mesma coisa vai acontecer com a palavra grande. Grande, primitivo. E eu posso dizer também que ele é simples. Feliz, a mesma coisa. Eu posso dizer que ele é primitivo, tá? Primitivo, e ele é também simples. Agora aqui no caso azul escuro, composto. E se ele é composto, ele não recebe classificação de primitivo ou derivado. Gorduroso. Gorduroso vem da palavra gordura. Então, gorduroso, derivado. E eu posso dizer sim também que ele é simples. Alto, primitivo. E eu posso dizer também que ele é derivado. Simples, perdão. Pequeno, de novo, primitivo. E eu posso também dizer que ele é simples. Certo? Agora, qual é o substantivo derivado presente nas frases abaixo? Então, vamos dar uma olhadinha aí. E vai dizer ali na letra A: eu adoro comer pastéis da pastelaria que fica na rua próxima à minha casa. Então, qual seria aí o substantivo derivado? Pastelaria. Pastelaria vem da onde? De pastéis. Pastelaria. Letra B. Comprei um ramalhete de flores na floricultura. Horas. Qual seria o substantivo derivado aí? Floricultura, que vem da palavra flores. 9. Qual é o substantivo primitivo? Agora ele quer o contrário. Primitivo que originou o substantivo derivado presente na frase abaixo. Então, olha lá. O religioso é uma pessoa que serve a Deus. Qual seria aí o substantivo derivado? A primeira coisa, religioso. Por quê? Religioso vem de qual substantivo primitivo? Religião. Certo? Religião seria o substantivo primitivo do derivado religioso. Ok? Agora, numere de acordo com a legenda. Então, A, grau comparativo de igualdade. B, superioridade. E C, inferioridade. Então, vamos lá. Luísa está tão alegre quanto Marisa. Então, eu estou colocando as duas em pé de igualdade. O coelho é mais esperto do que a tartaruga. Superioridade. A laranjeira é menor que a mangueira. Inferioridade. Meu pai é mais alto que o seu. Superioridade. O automóvel é menos veloz que o avião. Inferioridade. Suco natural é mais saudável que refrigerante. Superioridade. A maçã é tão saborosa quanto o caqui. Igualdade. O Brasil é menos populoso que a China. Inferioridade. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a correção. Se alguém tiver alguma dúvida, na quarta-feira nós temos um horário no Zoom, né? Às 10 horas a gente vai se encontrar. Então, eu espero que vocês possam tirar todas as dúvidas de vocês. E por hoje é só, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê na quarta-feira do nosso plantão no Zoom, às 10 horas. Beijo!